Boa noite para todos. Eu espero que realmente esta seja uma noite feliz para cada um de nós e memorável para aqueles que dão um passo no caminho da fé e param por causa de suas dúvidas. Evangelho de João, capítulo 20. Você pode abrir ou acessar o texto que começa no versículo 24 do capítulo 20 do Evangelho de João. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, e estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ó Deus, que a Tua palavra seja instrumento de bênção para cada um de nós, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Temos a propensão de considerar a dúvida como algo prejudicial no caminho, na vida cristã. Eu acho que a dúvida pode ser algo bastante salutar. Nós sabemos, e como pastor eu tenho visto, que ambientes religiosos são ambientes propensos a muitas extravagâncias e que a tendência para ver as coisas e julgá-las com lógica, com raciocínio, a tendência para questionar e para duvidar, muitas vezes isso é salutar no ambiente da igreja. E eu me lembro logo que eu comecei no ministério de um movimento que surgiu lá nos Estados Unidos, um movimento que testava as pessoas em relação à sua fé e crença na palavra de Deus. E nesse movimento, as pessoas eram desafiadas a colocar a mão numa caixa com cobras venenosas. E até que em muitos estados dos Estados Unidos essa prática foi proibida por causa de pessoas que estavam morrendo, sendo picadas por cobras em cerimônias religiosas. E a base desta prática é o texto de Marcos capítulo 16, em que Jesus promete que se vocês forem picados por alguma serpente, por alguma cobra, isto não lhes fará mal nenhum. Então, para provar a fé em Jesus, eles faziam esse tipo de coisa. E, naturalmente, Jesus nunca era derrotado nesses cultos. O indivíduo que metia a mão lá
era picado por uma cobra, saía para o hospital e depois a igreja fazia o seu culto fúnebre, ele era acusado de falta de fé, evidentemente. E desta maneira a prática se perpetuava. Ter alguém no meio de uma comunidade assim, que chegue e diga: isso não está correto, isso não é racional, isso não é lógico, o texto deve ser estudado melhor. Então, muitas vezes, pessoas que levantam dúvidas no meio do povo de Deus, elas fazem um trabalho salutar. O caso de Tomé, por exemplo, eu acredito que mesmo a dúvida de Tomé foi, de certa maneira, uma bênção. Os críticos do cristianismo, eles dizem que as pessoas viram a Jesus, mas elas viram porque queriam ver. Elas estavam propensas a ver qualquer coisa como se fosse Jesus, porque Jesus tinha prometido que ressuscitaria dentre os mortos. E esse desejo intenso de ver a Jesus fez com que eles vissem o que não era para ser visto, o que não estava lá. Mas Tomé, com a sua dúvida, com o seu comportamento racional, lógico, desejando ter uma experiência de primeira mão com Jesus, isso, de certa maneira, colide com esse tipo de interpretação. Os discípulos não estavam querendo ver Jesus ressurreto. Na verdade, o texto mostra que eles estavam melancólicos, tristes, abatidos, que as mulheres, pela manhã do domingo, foram até o sepulcro e encontraram vazio. Elas voltaram trazendo uma mensagem que elas disseram que tinha sido de anjos, de seres espirituais, falaram isso para os discípulos e ainda assim eles permaneceram sem conseguir crer naquelas coisas que eles tinham ouvido. Praticamente ao final do sábado, e o sábado, aliás, final do domingo, que Jesus vai aparecer para os discípulos e eles vão vê-lo estando Tomé ausente. Com Tomé ausente, ele chega depois e quando chega ou quando se encontra com os discípulos, eles dão a informação maravilhosa de que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. E Tomé, então, respondeu: eu só crerei se eu colocar o meu dedo lá no buraco que os pregos fizeram, se colocar a mão e enfiar a minha mão onde a lança cortou o lado de Jesus. Se eu não fizer isso, se eu não tiver um contato pessoal, se eu não tocar, se eu não ver, eu não creio nisso que vocês estão dizendo. Agora, meus prezados amigos, esta questão de ter uma experiência direta com Jesus é alguma coisa que o Evangelho, sobretudo de João, estimula durante a sua narrativa da vida de Jesus. Começa logo no primeiro capítulo, quando 2 discípulos de João Batista ouvem a Jesus, procuram conversar com ele, pergunta: mestre, onde é que o Senhor está morando? E Jesus, em vez de dar um endereço, Jesus diz assim: venham e vejam, andem comigo até lá. Em vez de só ouvirem a informação, vejam com os seus olhos onde eu estou me abrigando, dormindo a cada noite.
Nós encontramos no capítulo 4 samaritanos que ouviram uma mulher que tinha conversado com Jesus dizer que ele possivelmente era o Messias, e eles vão para procurar encontrar-se com Jesus. A mulher tinha ido ao poço buscar água fora da vila, ali conversou com Jesus, voltou para a cidade, contou isso, e eles foram até lá para se encontrar com Jesus e conversar com ele. E depois eles voltam dizendo: nós agora cremos não pelo que você disse, mas por aquilo que nós mesmos ouvimos. Um homem cego de nascença foi curado por Jesus, e as autoridades religiosas disseram: este homem que curou você é um pecador, dê glórias a Deus. E o cego, que tinha sido cego, virou e disse assim: olha, se era pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora eu vejo. Era uma experiência que ninguém poderia retirar dele. Argumentos podem ser contestados, mas a experiência fica muito difícil. E Deus nos convida à experiência. O salmista já dizia nos cultos de Israel, ele conclamava em nome de Deus a que as pessoas tivessem uma experiência direta com Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Coloquem Deus à prova. Você quer provas? Então faça isso. Então, meus prezados amigos, o que Tomé deseja não é o fim do mundo, embora não se esperasse isso de Tomé. Por que que a dúvida em Tomé se estabeleceu? Em primeiro lugar, eu diria que ela encontrou um campo fértil na mente e no coração de Tomé. Tomé estava ausente da comunidade, do grupo que tinha manifestado fé em Jesus. Fé, meus amigos, é alguma coisa que é fortalecida pelo grupo. É impressionante como as pessoas ouvem as coisas e creem. Eu me lembro uma vez que eu estava no Maracanã, e fui ao Maracanã já algumas vezes, estando no Rio de Janeiro. Vocês sabem que uma das minhas virtudes é que eu sou flamenguista. E então eu estava lá no Maracanã, e eu gosto de futebol, e eu estava vendo o jogo, e um jogador do Flamengo da defesa, desse tipo, que vai mais na saúde, no vigor, e que é desfalcado de classe, muitas vezes de raciocínio, para jogar o futebol. E enquanto eu estava vendo o jogo, este zagueiro entrou com grande vigor e salvou ali a defesa do Flamengo naquele momento difícil. E o pessoal em volta começou a dizer que ele deveria ser o titular da seleção brasileira. Os zagueiros da seleção brasileira eram verdadeiros craques. Mas o interessante é que cada um dizendo aquele tipo de bobagem, o outro acreditava, mesmo sendo bobagem. É impressionante como as afirmações das pessoas ajudam a fortalecer conceitos. Alguém já disse que é através dos outros que nós temos contato com a realidade. Quando a pessoa se isola por idade, por doença, ela vai perdendo contato com a realidade. Sair de casa, não só ver o sol, mas passar por alguém que diga assim: bom dia, boa tarde. Essa maneira de ver o mundo, isso se comunica aos outros. A pessoa passa, muitas vezes, a observar as coisas. No grego não se diz bom dia, boa tarde, se diz hoje, né? Belo dia. Eles sempre foram muito estéticos, mas é interessante a pessoa sair e alguém dizer assim:
Olha que dia belo, que dia lindo, como isso comunica às pessoas alguma coisa. E a mesma coisa em relação à fé, quando a gente está na comunidade da fé, quando a gente se reúne, a gente pode ouvir um sermão com uma nova, para nós, revelação de Jesus que nos abençoa. Nós estamos enfraquecidos, mas estando no lugar certo, podemos ser fortalecidos. Quando nós estamos na casa de Deus, a gente pode observar uma pessoa que está enfrentando problemas muito mais sérios que os nossos e ainda assim adorando a Deus com grande alegria. E isso serve para nós. Quem hoje pela manhã esteve aqui e de certa maneira não sentiu uma alegria vendo o irmão Geraldo Dias cantando, de idade já não tão jovem quanto eu, um pouco mais avançado na idade, mas cantando com satisfação. E a gente vendo, sabendo aqueles que o conhecem das limitações da sua vida, e vendo a alegria com que ele canta, isso nos comunica sempre alguma coisa. Agora, quando nós estamos com problemas de fé e sumimos da comunidade da fé, nós perdemos a oportunidade de sermos fortalecidos. Não só perdemos a oportunidade de sermos fortalecidos, como muitas vezes abrimos a oportunidade para sermos enfraquecidos. Em segundo lugar, Tomé não só deixou de estar no lugar certo, mas também ele estava dominado por uma tristeza, por uma melancolia muito grande. Ter andado com Jesus, ter ouvido Jesus, ter visto o poder de Jesus, ter visto, sobretudo, quem era Jesus, demonstrando amor inesgotável para com as pessoas, isso trouxe para Tomé uma esperança muito grande para a sua própria vida e para a vida de seu povo. E agora ver Jesus sendo rejeitado pelo povo de Israel, morrendo como criminoso, e sabendo, tendo na sua cabeça que Jesus está lá, sepultado, morto, derrotado, isso para Tomé produziu uma tristeza, uma melancolia muito grande. Pessoas em situações de sofrimento, de tristeza, de melancolia, tendem a ver as coisas de maneira errada. É a história de dois fazendeiros que estão próximos acerca de suas propriedades e estão enfrentando uma estiagem muito grande. E um deles vira e diz assim: você está vendo o céu está ficando escuro, as nuvens estão se acumulando, que alegria, vai chover. Aí o outro vira e diz assim: eu só penso no barro que essa chuva vai fazer. Quer dizer, enquanto um está numa alegria muito grande, o outro já está pensando em problemas, mesmo que aquela chuva seja literalmente a redenção da lavoura. Pessoas de espírito melancólico estão sempre para baixo. E elas têm dificuldade de nutrir uma fé vibrante. Mas a fé de Tomé foi vencida em primeiro lugar, porque ele estava no lugar certo, estava ali com os discípulos quando Jesus apareceu a segunda vez. Também porque Tomé teve a simpatia de Jesus. É interessante que quando alguém duvida da nossa palavra, nós nos ofendemos. Quando a gente diz assim: olha, vai ser isso, eu te pago segunda-feira, eu recebo segunda-feira e pode crer
que eu vou fazer um depósito na sua conta. E a gente está tomando café, o telefone toca, aí a pessoa, então fulano, está lembrado? Hoje é segunda-feira. Eu estou esperando aquele depósito. E aí, quando chega 10 horas, a pessoa liga para a gente para lembrar que o banco abriu. Se nós podemos ir depositar logo, porque ele quer conferir que o dinheiro já caiu na sua conta, porque ele precisa emitir um cheque. Na hora do almoço, ele telefona de novo para indagar. E então, já depositou? Como é que nós nos sentimos? Dizemos alguma coisa e olha que aquilo que nós, como seres humanos, falamos, hoje em dia não vale muita coisa. É preciso contrato, é preciso registrar em cartório, é preciso ali declarar as multas e todas essas coisas que as pessoas usam para, de certa maneira, constranger outras a cumprirem os tratos que são feitos. Mas nós nos sentimos incomodados. Agora imagina Jesus. Disse diversas vezes, olha, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto, mas eu ressuscito ao terceiro dia. Vou ressuscitar ao terceiro dia. E agora chega Tomé, ouve os discípulos dizendo, ele ressuscitou. Jesus sabe da reação de Tomé. O que é que se espera numa circunstância como essa? Tomé, você já me viu mentindo alguma vez? Tomé, durante 3 anos, talvez 3 anos e meio, você andou comigo. Eu alguma vez falhei com você, Tomé? E meteu o dedo na cara do Tomé. Eu não falei diversas vezes que eu iria ressuscitar? Mas a atitude de Jesus é amorosa. Que eu creio deve ser a nossa atitude em relação a todos aqueles que duvidam. É termos esta atitude paciente e carinhosa. Tomé, você quer meter o dedo? Mete, está aqui. Quer colocar a mão? Pode colocar a mão, Tomé. Mas deixa de ser incrédulo e creia, Tomé. A atitude amorosa de Deus para conosco em relação às nossas dúvidas, que muitas vezes questionam o próprio caráter de Deus. Ainda assim, Deus, Ele é bondoso para conosco. A outra razão por que Tomé veio a crer é a seguinte: é que há uma dúvida de quem quer duvidar. E há uma dúvida de quem quer crer e não consegue. Há uma diferença, percebem? Há uma dúvida de quem lá por dentro deseja não crer. Porque crer pode levar a pessoa a ter que assumir compromissos. Crer em Deus, crer na Bíblia é uma coisa muito séria. Se você chega e diz assim, olha, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, de que maneira você vai viver? De que maneira agora você deve viver? Quando você deixa a Bíblia, o que acontece? Você começa a perceber que você não está agindo corretamente. Aquilo incomoda você. Porque você sabe já o que é a palavra de Deus. Agora, quando você não crê, se você ganha uma Bíblia de presente, você coloca lá na gaveta, fecha a gaveta e deixa lá anos a fio. E isso não lhe incomoda nunca, dia nenhum da sua vida, porque você não crê. Crer cria, muitas vezes, dificuldades na maneira conforme nós vivemos e interfere na nossa maneira de viver. Há pessoas que simplesmente não querem crer. Podem as evidências serem multiplicadas e ainda assim elas não querem crer. Há aqueles que têm dificuldade em crer porque eles querem ver alguma coisa poderosa, algum sinal poderoso de Deus. E quando veem, eles querem ver outro.
E se veem o segundo, eles querem ver o terceiro. Se eles têm uma prova, eles querem a segunda, e a terceira e a quarta. Mas João, que narra esse episódio, ele vai dizer que Jesus disse para Tomé: olha, Tomé, você creu porque viu, não é verdade? Bem-aventurados, felizes são aqueles que creram sem ver. Que creram sem ver. É interessante isso. É interessante, meus prezados amigos, porque todas as grandes questões da vida e do universo nós cremos sem ver. As pessoas nos dizem, nós somos ensinados e cremos. Mas nós não conseguimos ver cada coisa. Hoje nós conseguimos ver muito mais coisas do que no passado, mas ainda assim, os cientistas sabem disso muito bem, que qualquer teoria científica, qualquer construção científica, qualquer avanço científico não começa pelo ver, mas pelo crer, sem ver. Primeiro eles creem na possibilidade. Depois de crerem na possibilidade, eles vão para experimentação. Experimentam daqui, experimentam dali, verificam daqui, verificam de lá, analisam daqui, analisam de lá, mas o que está acontecendo? Eles estão procurando alguma coisa que eles ainda não viram, mas já estão crendo. Já formularam a teoria e já creram nessa teoria. Infelizmente, há muita gente que acha que quando um cientista diz alguma coisa, é a ciência que está dizendo. Não é a ciência, é o cientista. O cientista é diferente da ciência, assim como o pastor é diferente da Bíblia e da teologia. Eu posso dizer uma coisa que outros pastores dizem e creem de forma diferente. Um cientista diz uma coisa, mas outro diz outra. Agora, o problema é quando a pessoa quer crer numa coisa. Quando ela quer crer numa coisa, ela vai selecionar aquelas coisas que ela quer crer, junta, e é nessa direção que ela vai. É preciso crer sem ver, disse Jesus. Ele disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Há um século e pouco atrás, um homem chamado David Livingstone, um inglês, médico, uma mente extraordinária, um homem de grande capacidade, deixou a Inglaterra, deixou a sua clientela e foi se aventurar no interior da África para servir os nativos. David Livingstone era um cristão tão extraordinário que um missionário que foi trabalhar na África, anos depois dele ter passado por uma determinada aldeia e vivido ali, começou a falar de Jesus. David Livingstone tratava das doenças dos nativos, vivia uma vida de expressão de amor a outras pessoas. E então o missionário chegou e começou logo a falar sobre Jesus. Olha, Jesus, ele era uma pessoa assim, 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 assim. Aí um dos nativos virou e disse assim: nós conhecemos Jesus. Ele já esteve aqui, na nossa aldeia. E o missionário ficou impressionado. Como que ele esteve aqui? Há quantos séculos atrás? Não, meu filho já estava vivo, filho ali adolescente, né? Não faz tanto tempo assim, não. Aí eles começaram a descrever David Livingstone. Aquele homem viveu de tal maneira que quando um missionário chegou lá depois para descrever como era Jesus, eles disseram: já conhecemos. E por que ele foi? Ele deu testemunho
na sociedade médica em Londres, antes de viajar para a África. Ele disse: eu resolvi considerar Jesus como um gentleman, uma pessoa cuja palavra a gente tem que crer. Jesus disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Pois bem, eu estou indo para a África crendo que Jesus estará comigo. Anos depois, já idoso, ele voltou e disse: durante todos esses anos, Jesus foi meu companheiro de viagem, Jesus foi meu companheiro de trabalho, todos os dias, todos os dias. Eu visitei uma vez uma jovem que estava em grande sofrimento e perguntei para ela: como é que você tem orado nessa circunstância de vida que você está vivendo? Ela disse o que ela vinha pedindo a Deus, disse a primeira coisa. A segunda coisa que ela disse foi a seguinte: eu não quero me tornar uma pessoa amarga, que viva choramingando pelos cantos da casa. E a terceira coisa, primeiro eu não vou dizer aqui, e a terceira coisa ela disse: eu pedi a Deus colo. E todas as tardes, quando eu chego do trabalho, antes do meu marido chegar, eu me assento neste sofá e Deus me pega no colo. Ela estava crendo no invisível. Jesus vai dizer para Tomé: você creu porque viu, mas felizes são aqueles que não viram e creram, que não verão e crerão. E João então vai colocar assim: olha, Jesus fez muitos sinais prodigiosos que estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que lendo, para que ouvindo, vocês creiam, e crendo em Jesus, recebam vida em seu nome. O método de Deus para uma pessoa chegar à fé é o que está escrito acerca de Jesus. Você pode achar isso estranho, mas você vai observar, se você tem dúvidas, qual a base das suas dúvidas? Não foi alguma coisa que você leu? Você pega um livro aí, lê de alguém que você não sabe quem foi, não sabe como viveu, não sabe se essa pessoa tinha compromisso com a verdade. Um dos grandes filósofos e cientistas do mundo moderno foi um tal de Teilhard Chardin. Chardin escreveu a sua teologia filosófica, mas ele foi uma pessoa que se dedicou à procura de fósseis. E ele achou, entre aspas, um fóssil. Escreveu sobre este fóssil, fez conferência em diversos lugares, foi aclamado pela sua descoberta. E depois se descobriu que aquilo era uma fraude quase grosseira. Agora você pega um livro que você não sabe se foi um Teilhard Chardin que escreveu, se foi um indivíduo pancada da ideia, você lê isso e diz: eu creio. Mas pega a Bíblia, lê e resiste. O caminho de Deus para a fé é esse aqui, ó. Não tem outro. Esse livro tem história, ele não foi escrito ontem. Jesus ressuscitou dentre os mortos. As evidências foram abundantes, tremendas, tremendas. É só você abrir, ler, abrir a sua mente, abrir o seu coração. É a promessa de Deus, que crendo em Jesus, tenhas vida em seu nome, que crendo sejam salvos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E se você tem suas dúvidas e pare no caminho, o método de Deus é esse:
Leia esse livro. Desafie a Deus, prove a Deus. Diga para Deus: Deus, se isso é verdade, me prove. E comece a ler e a estudar a palavra de Deus. Todos aqueles que fizeram isso, com a disposição de ouvir a Deus, tiveram confirmadas em seus corações as palavras de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. E você, meu amigo, eu lhe digo o que Jesus disse a Tomé: não sejas incrédulo, mas crente. Oremos. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos a Tua palavra, que abre para nós a possibilidade de crer. Nós te agradecemos a Tua misericórdia, que não nos deixou entregues à finitude dos nossos pensamentos, às mentiras do nosso próprio coração, ao falatório dos homens, mas enviaste a Tua palavra viva para mostrar quem Tu és, como Tu amas e o que fizestes para a salvação de todo aquele que crê. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra que foi lida. Obrigado pela vida de cada pessoa que tem crido em Jesus Cristo e que tem ressoado esta mensagem através de sua experiência pessoal, que crendo nele temos vida em seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos. Uma semana que começa já com feriado. Na segunda-feira é uma maravilha, não é? Aumente o seu descanso, aproveite bem a sua segunda-feira.